Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É agora ou nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast É Agora ou Nunca, um podcast EDP sobre sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre diversidade e inclusão, um tema que toca e muito na sustentabilidade, e vamos já perceber porquê, quais são os desafios desse tema e o que é que está a ser feito em relação à diversidade e inclusão um pouco por todo o mundo. Temos connosco dois especialistas neste assunto. Por um lado temos Fernanda Barata de Carvalho, professora universitária convidada nas áreas de inovação, transformação organizacional e consultoria de gestão, que esteve 24 anos na Accenture em áreas como recursos humanos, ética e sustentabilidade. É farmacêutica, originalmente, mas tem trabalhado sempre na área dos recursos humanos e atualmente é consultora especializada em diversidade e inclusão, o tema do nosso podcast. Temos também connosco José Pedro Borges, formado em Psicologia pela Universidade de Lisboa, trabalha na EDP há 8 anos, sempre na área dos recursos humanos, e em 2019 assumiu o cargo de subdiretor da People Experience Unit, que, entre outros temas, aborda as questões da diversidade e da inclusão. Portanto, não podíamos estar mais bem acompanhados. Obrigada aos dois por estarem aqui e vamos já começar com uma pergunta difícil, que é: o que é que a diversidade e a inclusão têm a ver com a sustentabilidade? Posso começar? Olá. Começo por agradecer à ADP. De facto, é muito bom poder falar sobre a diversidade e inclusão, sobre a equidade. Enfim, quem me conhece sabe que é um tema que me é muito rico. Sou uma pessoa apaixonada por isto. Por outro lado, ter como companheiros o José Pedro, que nos conhecemos já, enfim, não muito, mas de outras andanças, e de facto é uma pessoa também que sei que gosta muito de explorar todas estas áreas. E não conhecia a Catarina, mas a Catarina, ao final de meia hora, enfim, acho que já estou apaixonada por aquilo que a Catarina defende e preconiza. Falando um bocadinho e tentando responder à questão porque é que a diversidade e a inclusão está ligada com a sustentabilidade. Eu diria que se nós recuarmos um bocadinho aos primórdios da sustentabilidade, falava-se muito no ambiente, no impacto ambiental, no desenvolvimento económico. Enfim, em algumas conferências da Organização das Nações Unidas, nomeadamente, ou talvez mais até a de Estocolmo e a do Rio, introduziu-se o pilar, a visão social. E não mais é do que garantir qualidade de vida e bem-estar para todas as gerações, tanto as nossas como as vindouras, não é? Portanto, isto é uma frase muito simples, é uma frase que todos nós entendemos, mas é tão difícil, mas tão difícil mesmo de implementar e de garantir a sua continuidade. No fundo, ficámos assim com os três pilares: a visão ecológica, a visão do desenvolvimento sustentável e económico e a visão social. E esta é garantir que todos nós temos iguais oportunidades, e quando digo todos nós, é de facto todas as pessoas têm iguais oportunidades, que todos nós temos garantidos os direitos humanos, o acesso a uma educação de qualidade, o acesso a uma saúde de qualidade, no fundo que podemos ser nós próprios. Ainda interligado se calhar com isto, para tentarmos perceber um bocadinho melhor, se pensarmos na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, que foi no fundo assinada, a Agenda da ONU, e foi assinada por vários Estados, vários governos e pessoas, cidadãos, e é de 2015, e é uma agenda que no fundo acaba por visar 3 grandes áreas. Mais uma vez a parte de social, a parte económica e a ambiental. Portanto, foram definidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não vamos agora aqui, penso eu, perder muito tempo ou investir muito tempo nesta temática, mas nesses 17 há 2 que são diria que 100% de facto virados para a diversão, e para a diversidade e inclusão. No fundo o 5, que é a igualdade de género, o 10, que é a redução das desigualdades, mas se pensarmos noutros, estão
está lá sempre esta temática, a redução, a erradicação da pobreza, a erradicação da fome. Acesso à energia também é um dos... O acesso à energia, exatamente. Portanto, quer dizer, estão todos... O acesso a um emprego digno, portanto... Eu, muito sinceramente, não consigo pensar na sustentabilidade ou na diversidade e inclusão sem elas estarem interligadas e sem pensar como um todo. Braço dado, não é? É isso, e se pensarmos até no próprio significado da palavra sustentabilidade, enquanto atributo ou característica, não é, de algo que tem permanência e continuidade e durabilidade, pensamos então na palavra sustentabilidade aplicada às economias, às empresas. E hoje em dia acho que já será mais que comprovado, e felizmente, com muitos estudos, com muita evidência, que o tema da diversidade e da inclusão de facto são potenciadores de inovação, de criatividade, de soluções para problemas complexos e de diferentes formas de ver as temáticas. Portanto, eu estou com a Fernanda, eu não consigo ver os temas separados, pelo contrário, acho que o tema da diversidade e inclusão é um tema muito, muito inerente ao próprio conceito de sustentabilidade a todos os níveis. Sim, eu acho que, para arrematar, porque acho que é impossível não estar de acordo com esta visão, nós somos seres humanos, não é? Nós vivemos em sociedade, não é? Tudo aquilo que nós fazemos vai ter uma implicação na sociedade, tudo aquilo que nós fazemos, e a sociedade é diversa, e é naturalmente diversa, e portanto faz-me todo o sentido que seja assim. E tocaram aqui em alguns pontos muito interessantes do que é que implica, do que é que significa esta diversidade, esta inclusão. Mas se tivermos de ser concretos em termos de âmbito, qual é o âmbito, quais é que são os diferentes âmbitos que não há só da diversidade e da inclusão? De que é que nós estamos a falar concretamente quando falamos de diversidade e inclusão? Como é que isto pode ser aplicado, não é? Sim. Se calhar começo eu, Fernanda. Eu acho que, em primeiro lugar, o porquê de surgir agora a palavra inclusão, não é? Vem sempre o I associado ao D, e de facto se a diversidade é um conjunto de características que no fundo estão presentes na nossa sociedade e que sempre puderam ser promotoras de algumas situações, quer fosse de exclusão social, quer fosse de preferência, quer fosse de discriminação até, e é nesse âmbito que também muitas vezes olhamos para elas quando falamos de diversidade e inclusão. Ao chegarmos à palavra inclusão, estamos a falar efetivamente de reforçar ou de elevar, diria eu, o tema da diversidade para aquilo que traz valor acrescentado. E aí sim, nas economias, nas empresas, na sociedade em geral. Quando falamos em inclusão, falamos em igualdade de oportunidades, tratamento justo, dar voz a um sentimento de pertença, e de facto é esse o fator que, do meu ponto de vista, depois faz efetivamente a diferença. Depois, em termos das dimensões, as dimensões da diversidade serão tantas quantas tiverem que ser efetivamente endereçadas. Poderão ter focos diferentes, urgências diferentes, algumas a nível mundial, como é o caso, por exemplo, do género, que se fala bastante e que efetivamente, desde o tema do Gender Pay Gap a outros pontos que de facto devem ser vistos de um prisma também global. Depois outros que até podem ser mais locais ou mais presentes ou mais evidentes em algumas geografias ou em algumas economias, mas que de facto vão surgindo. Existe outro fator também bastante interessante, que é estas dimensões não podem ser separadas, não é? Não são caixinhas, e todas elas, e quando se fala da interseccionalidade destas temáticas, e que cada vez mais tem vindo para cima da mesa, não é? A forma como se aborda a correlação entre as várias dimensões, também acho que ganha bastante pertinência. Portanto, não vejo o tema da diversidade ou das dimensões da diversidade como categorias, vejo como focos de atuação e de atenção em que é preciso trabalhar para criarmos um ambiente mais diverso e inclusivo também. Ok, excelente ponto, ou excelentes pontos na realidade, até porque há pouco estávamos a falar, Fernanda, antes de entrarmos aqui em gravações. Sim. Eu ouvi muitas vezes, como leiga neste assunto, a parte do Gender Pay Gap e tudo o que diz respeito à igualdade de género, mas não me tinha percebido de algumas coisas que me tinha dito também, e aliás, eu tenho aqui números, portanto eu vou a eles, que estamos a falar também da diferença entre de mulheres com filhos, mulheres sem filhos, mulheres brancas, mulheres negras, portanto
Portanto, tinha aqui um estudo de Lean 2019 que dizia ao longo da carreira a lacuna, a diferença de pagamento entre uma mulher negra média e branca média pode ascender a 1 milhão de euros. Quer dizer, isto é algo que eu não tinha tão presente desta maneira e, portanto, obrigada também por me abrir os olhos neste sentido. Portanto, nós estamos a falar, sim, de igualdade de género, mas também estamos a falar de todas as outras questões associadas. Lá está, não são caixinhas e cada geografia terá as suas. O que é que nós temos a trabalhar neste momento, mais concretamente em Portugal, que é se calhar o nosso caso, Claro. o que é mais necessário, qual é o âmbito que é aquele urgente de trabalhar? Oh, Catarina, eu diria que o âmbito é deixarmos de ver, se calhar, a inclusão e diversidade como silos. Às vezes, quando pensamos no mundo empresarial, sobretudo, quando pensamos como é que vamos trabalhar esta temática, pensamos no género, nas pessoas com deficiência, incapacidade, nas gerações. Temos aqui um exemplo, eu acho que isto vai ser um exemplo, este podcast é um exemplo fantástico de troca de opiniões de diferentes gerações. Temos a vossa, que são, são os millennial, temos a minha, que sou uma baby boomer, um bocadinho, diria, uma baby boomer. Também. Millennial at heart. mas de facto deixámos de ver todos estes pilares como silos, porque eles estão interligados. Nós falamos muito no Gender Pay Gap. Para já, isto temos que pensar que a questão do género é uma questão que estamos sempre a falar nisto. Nós, de facto, somos metade do mundo. Quer dizer, se pensarmos bem, quando estamos grávidas, ou quando vocês estão grávidos, antes de sabermos o sexo, há 50% de probabilidades do nosso filho ser rapariga ou rapaz. Portanto, isto é algo que, de facto, eu acho que às vezes devíamos pensar mais. O Gender Pay Gap, existem muitos estudos que dizem que na Europa a diferença é de 16%. No nível global, falávamos há pouco que é 30%, acima dos 30%. Acima dos 30%. Mas não é só, porque depois vemos que mesmo no caso de mulheres, as mulheres negras acabam por ganhar menos que as mulheres brancas. Ou, por exemplo, as mulheres que têm filhos têm um nível salarial porque ascendem a menos promoções, têm avaliações se calhar um bocadinho diferentes e, portanto, acabam depois por se refletir na sua compensação. E, portanto, eu acho que há que pensar, se calhar, na interligação. Depois também um bocadinho, e voltando um bocadinho há pouco àquilo que o Zé Pedro dizia, relativamente à diversidade e à inclusão. Há uma metáfora que eu tenho imensa pena que não seja minha, verdade, porque sou apaixonada por esta metáfora, em que a diversidade é convidarem-me para uma festa e a inclusão é convidarem-me para dançar. E isto faz toda a diferença. Uau, boa metáfora. Isto faz toda a diferença, porque eu posso estar na festa, mas de facto estar num canto, não é? Não participar. Portanto, eu acho que respeitar a diversidade é respeitar a unicidade de cada um, é de facto tentar que de algum modo eu acabo por acolher outras ideias. Falamos muito também no género. A diversidade é género, raça, o LGBTI, as gerações, a multiculturalidade. É muito mais. É muito mais do que isso. Porque todos nós temos características diferentes. Mas relativamente à inclusão, eu acho que a inclusão é uma ação. É um gesto. Eu vou-te convidar para fazer aqui um exercício, agora em termos de pandemia, mas também temos aqui uma distância. Mas se eu te estender as mãos, o que é que te apetece fazer? Estender as mãos para mim também. Portanto, a inclusão não chega só eu convidá-lo para vir para o meu círculo. Se a própria pessoa não quiser ser incluída, isso não é inclusão. E, portanto, a inclusão tem que ter aqui alguma reciprocidade, tem que ter um movimento. Eu tenho que respeitar o Zé Pedro ou a Catarina e vocês devem respeitar-me também. E é daí que nasce aquilo que o Zé Pedro também disse há pouco. Se eu sentir que posso ser único,
posso ser eu próprio, nem é único, isso eu já sou, todos nós somos, mas sentir que de facto posso, não tenho medo de expressar as minhas opiniões, não me sinto envergonhado, sei que não vou ser julgado, é um boom, não é? A criatividade vem aí, as minhas ideias fora da caixa acabam por surgir, a própria empresa vai aumentar o seu capital intelectual e, portanto, gera-se muito mais inovação. Portanto, acho que repensarmos um bocadinho tudo isto é muito interessante. Este ponto que a Fernanda dizia, e quando falava de facto, não é só uma questão das dimensões, não é? Como dizíamos há pouco, e cada um de nós é único, e é único porque é uma conjugação de várias temáticas, de várias questões, de várias experiências de vida, de dimensões demográficas, de dimensões experienciais, e diria que no fim o benefício último que temos ali é a diversidade de pensamento. E esta diversidade de pensamento, que é o que nos faz gerar ideias, que é o que nos faz partilhar experiências, que é o que nos faz ter valor acrescentado nas empresas, no mundo onde estamos, é que de facto será aquele aspecto onde a inclusão pode fazer a diferença. E como a Fernanda dizia, e a metáfora também, que eu também gostava que fosse minha, mas quase a dinâmica da festa, ou de convidar para a mesa, dar a voz, mas mais do que dar a voz, ouvir, não é? Ouvir a voz também e dar valor ao que está a ser dito. E nesse aspecto eu acho que é este o caminho que todos nós temos que fazer. Não é só olhar para a diversidade como um check nas dimensões, olhar para o tema da inclusão e pensar como é que nós, em termos de sociedade, em termos de país, em termos de empresas, estamos a ser capazes de dar as oportunidades e de, no fundo, trazer o valor acrescentado que cada um tem para dar. Isso é muito interessante, porque eu acho que, mais uma vez, perspectiva de leiga, mas do lado de quem esteve em empresas ou tem ouvido falar do ponto de vista da empresa, há muito medo de que abrir a conversa e abrir o jogo traga uma destabilização do status quo, que faz com que, não, mas nós sempre fizemos as coisas assim, isto agora vem destabilizar. Mas daquilo que tenho vindo a perceber, em promover a inclusão e a diversidade, traz efetivamente benefícios para as empresas, não é? Traz não só uma abertura de pensamento e uma abertura de ideias, lá está, o brainstorming, não é? Uhum. Quando fazemos brainstorming com pessoas iguais a nós, se calhar chegamos a um patamar. Se fazemos com pessoas diferentes de nós, chegamos ao mundo, não é? Quer dizer, chegamos a... E gostava, se calhar, de perceber do lado de quem efetivamente trabalha este assunto, quais é que são os benefícios que traz a inclusão, concretamente, para a inclusão e a promoção da diversidade e da inclusão na diversidade nas empresas, no mundo, a nível individual? Porque existem certamente estudos sobre isso. O que é que ganhamos todos a nível, por exemplo, nas empresas, que é onde há mais resistência às vezes a haver esta abertura de conversa? Lá está o que a Fernanda dizia há bocadinho, que é, agora parece que estamos sempre a falar de igualdade de género. Primeiro, é uma conversa que ainda tem de ser feita, infelizmente, não é? E em segundo lugar, as empresas também ganham com isto, não é? O que é que ganham? Claro que sim. De facto, há muitos estudos, portanto, estaríamos aqui muito tempo. Normalmente, os estudos são feitos pelas McKinsey, pelas Accenture, pelas Deloitte, pelas Price, pelas PwC. Temos também estudos da Gartner, temos da Catalyst, a própria Comissão Europeia, nos últimos tempos, lançou mais uma vez estudos, até já com dados pós-pandemia, em que nos faz pensar bastante em alguns retrocessos que existiram, que existem neste momento. Mas eu diria que a nível de empresas, e porque trabalhei bastante neste conceito, aliás, neste sítio, podemos pensar um aumento, no fundo, do engagement das pessoas, dos seus colaboradores, porque se as pessoas sentem que podem ser elas próprias, obviamente estão muito mais motivadas. Podemos pensar num aumento da sua capacidade, na sua parte financeira, na sua saúde financeira, na sua sustentabilidade, porque se as pessoas estão mais contentes, são mais produtivas, geram melhores resultados. Isto acaba, no fundo, por ser um ciclo, não é? Geram mais resultados, geram mais capacidade de vendas e, portanto, mais saúde financeira. Podemos pensar que, de facto, o aumento do brand é exponencial.
a vários níveis. Ao nível, por exemplo, relativamente à concorrência, 80% da decisão de compra cabe às mulheres. Eu não sei se genericamente, se tem, nas categorias de compra. Existe um estudo e posso-lhe enviar depois. Portanto, se na realidade as empresas tiverem consciência de todas estas questões subjacentes, percebem o quanto beneficiam. Depois a atratividade, não é? Estas novas gerações, os millennials e agora a geração Z que está a entrar na força de trabalho, são muito mais preocupadas com tudo quanto é a sustentabilidade. Acho que já é um sim ou sim quase, não é? Exatamente. Já é quase um sim ou sim. Inclusivamente quando vão a entrevistas e vão aos sites, já vão procurar o que é que as empresas fazem nestas áreas. E, portanto, isto é muito interessante, é de facto muito interessante, porque permite a atração de melhores talentos, permite uma retenção, porque as pessoas estão mais contentes, mais satisfeitas, um turnover muito mais pequeno, portanto, benefícios e estudos existem muitos. A Catalyst tem estudos muitíssimo bons relativamente aos benefícios que pode trazer, portanto, é só de queremos, de facto, também estudar um bocadinho e perceber o quanto isto é importante. É isso. E depois estes números e esta evolução, esta percepção também de impacto, fazer parte do business case das próprias empresas, não é? Para que possamos perceber para onde é que estamos a caminhar e para onde queremos caminhar. Este tema, hoje em dia, claramente que tem mais do que evidência a nível de estudos, como estávamos a referir, de todas as entidades, até a própria academia começa a trabalhar bastante nesta temática. É verdade também, o World Economic Forum posiciona o tema da inclusão como um dos 3 fatores prioritários a endereçar no mundo, não é? E que deve convergir com outros naturalmente, mas que tem essa importância e essa pertinência. Nas empresas e no dia-a-dia das empresas, tudo o que a Fernanda enunciou é de facto parte deste business case que se deve acompanhar e de percebermos que aquilo tem efetivamente, ou que este investimento das empresas nas temáticas de inclusão tem esse impacto, desde o nível interno ao nível externo da reputação, mas eu acho que o mundo também está diferente, e como o mundo está diferente e esta velocidade das coisas que acontecem e da complexidade do mundo em si, também obriga a que as próprias empresas tenham capacidade também de olhar para este mundo complexo, e nós só conseguimos olhar para um mundo complexo se tivermos diversidade e inclusão dentro das empresas, e se conseguirmos trazer vários pontos de vista para conseguirmos responder da melhor forma possível aos problemas que nos surgem e que nos surgem com maior regularidade, aos problemas, aos desafios, às missões que as próprias empresas também têm. Portanto, eu diria que para a EDP esse é o nosso grande milestone, é conseguirmos criar um contexto inclusivo, capaz de trazer o melhor de cada um para cima da mesa, mas com este benefício ligado ao negócio de conseguirmos fazer com que a todo o problema, a todo o desafio que temos, consigamos ter as pessoas preparadas e as equipas com inputs, com diversidade, com tudo isto, que consigam olhar para o problema e arranjar as melhores soluções. Portanto, e aquele aspecto que a Fernanda referia também, deste tema da diversidade e do facto, por exemplo, das mulheres, não é? Do 80% da decisão de compra, creio que era esse o número, está nas mulheres. Certo, se nós não tivermos mulheres dentro das empresas que sejam capazes de poder dar uma opinião, então o que seria? Porque estaríamos sempre, se calhar, só a trabalhar para os 20% da opinião. E quem diz isto fala das outras dimensões todas que temos vindo aqui a falar e que eu acho que são importantes, portanto, sem dúvida. De qualquer modo, deixem-me só acrescentar que os benefícios só surgem se o leadership estiver muito committed, estiver muito investido. Porque senão não funciona. Não nos enganemos. Não vale a pena. Não vale a pena termos as políticas definidas, temos os business case que tão bem o Zé Pedro falou, preparados, termos o que seja em papel ou na nossa cabeça não chega. Portanto, o nosso leadership, quando eu falo de falo de leadership de topo. Têm que sentir que isto é de facto uma prioridade. Não é um fait divers, que não é um assunto que fica bem, que não é um assunto sexy, que não é um assunto... Não é moda. Não é moda, não. É de facto algo que beneficia as empresas, beneficia as pessoas, beneficia os governos e, portanto, eles têm que dar o seu não só aval, como se envolverem, se comprometerem.
A EDP tem de facto, uma área de inclusão e diversidade. Hoje em dia já se assiste a muitas empresas com esta área já muito sólida, muito desenvolvida, mas o que é facto é que precisamos de mais casos, precisamos de falar mais sobre o tema, precisamos de fazer sentir aos líderes de topo que isto é um tema da sociedade neste momento e que, se não estiverem preparados para ela, se calhar os resultados das próprias empresas começam a ressentir-se. Verdade. E acho que esses são, quer dizer, o fator, este tema do business case, de acompanhar os números, o sponsorship from the top, é um fator também, sem dúvida, decisivo, e depois toda a forma como o tema se trabalha dentro da organização e como se vive dentro da organização. Eu posso dar um exemplo. A Fernanda estava a referir que há várias empresas que têm uma área de diversidade e inclusão. O tema da diversidade e inclusão está de facto dentro da minha área, ou da área que eu lidero, mas de facto está em todas as temáticas que nós gerimos. E eu em 2019, agora estou confuso com os anos, porque com o tema da pandemia... Passou 1 ano e meio que pareceram 5. Exatamente, então é alguma confusão. Eu estive numa conferência sobre temas de diversidade e inclusão, uma conferência a nível europeu, onde se falava de várias temáticas e da forma como as empresas deveriam abordar estes temas. Fala-se do business case, estarmos muito seguros, acompanharmos bastante os nossos números e sabermos o que é que está a acontecer e quais é que são os principais desafios. O sponsorship do topo, sem dúvida também, e com compromissos muito bem marcados, muito bem definidos e assumidos, que é um tema que também é importante reforçar. E depois a forma como se gera as equipas. E eu lembro-me de ouvir falar uma empresa que falou sobre a forma como estava a envolver todas as pessoas da organização nesta temática. E isto até nos inspirou na EDP para criarmos uma dinâmica a qual nós chamamos o Inclusion Office, mas que vai muito para além da área de gestão de pessoas ou da área de recursos humanos, mas muito além, e que nós desafiamos todas as pessoas a participarem em grupos, eu diria quase grupos de afinidades, não grupos de identificação, para trabalhar em diversas temáticas que queiram, e estes próprios grupos trabalham até a interseccionalidade das temáticas quando convivem uns com os outros e discutem temáticas que podem ter sobreposições. Portanto, a equipa de diversidade e inclusão da EDP acaba por se multiplicar de uma forma muito capilar e muito orgânica, com o envolvimento voluntário das pessoas, que de facto depois faz toda a diferença no dia-a-dia, como o tema também é percepcionado e como os inputs que nós temos para trabalhar estas temáticas também vêm. E nós temos isto em Portugal, temos isto na EDP Brasil, temos isto nas renováveis também, com o lançamento disto que nós chamamos as waves. E eu, se calhar, ia já terminar com este caso, porque nós quando definimos o conceito deste Inclusion Office, associámos bastante ao tema do oceano, e de um oceano que, de facto, tem 90, não quero cometer nenhum erro aqui, principalmente nestes temas de sustentabilidade, cerca de 95% do oceano está por explorar. E isso acontece também na diversidade e inclusão. Nós temos um oceano de temas por explorar, daí estes grupos que nós criamos são as waves. Então nós temos uma wave para uma temática, uma wave para outra, e abrimos espaço para que possam surgir também novas waves ao longo dos tempos, e consoante as próprias pessoas também sintam que faz sentido trabalharmos estes temas, porque é como a Fernanda dizia, não pode ser só unilateral, tem que ser uma coisa de um lado para o outro. Portanto... Bem, eu estou fascinada porque é verdade, de facto tudo aquilo que falaram de nós só podemos trabalhar num mundo diverso e atuar num mundo diverso se dentro da empresa tivermos diversidade para enfrentar esses problemas, não é? É impossível falar para mulheres e não ter mulheres na equipa, é impossível. E isso parece tão óbvio enquanto estamos a falar aqui, mas ao mesmo tempo sei que do outro lado de certeza que há pessoas que se calhar até têm empresas ou estão inseridas numa empresa e que nunca pensaram tão a fundo neste assunto. E por isso é que é tão importante fazer isto que estavam os dois a dizer, que é assumir que se faz e mostrar estes bons exemplos, falar sobre estes bons exemplos, para inspirar outras empresas a fazer o mesmo, porque no fundo nós estamos todos a trabalhar numa sociedade. E isto leva-me à próxima pergunta, que é, percebeu-se muito bem o impacto que tem a temática da diversidade e da inclusão dentro das empresas,
Mas isto é mais do que um pequeno núcleo de empresa, é o falar para uma sociedade e é transformar uma sociedade. E a nível governamental, o que é que nós podemos fazer? O que é que a ação política pode fazer para abraçar estas ondas e estes oceanos que incluem a diversidade e a inclusão? O que é que pode ser feito? Fomentar a discussão social. Eu acho que se nós, de facto, fomentássemos todas estas... aquilo que estamos aqui a fazer, não é? Que, no fundo, é para um determinado tipo de público, mas termos todos acesso a esta discussão, podermos todos participar nesta discussão, não acharmos que só os especialistas é que sabem falar nisto, porque, se calhar, se nós ouvirmos outras opiniões, acabamos... Eu aprendo sempre. Já aprendi agora e aprendo sempre. E, portanto, há situações, há governos que estão muito mais despertos para isso que outros. Agora, se foram os próprios governos que assinaram a Agenda 2030, então eles têm, de facto, um longo caminho a percorrer e há que pensar. E a política é muitas vezes traiçoeira neste tipo de tema. Tento fomentar, não ter medo, ser corajoso. Até porque hoje em dia, com este mundo ágil, com este mundo tão o erro faz parte da equação. Eu, quando comecei a trabalhar, não me atrevia a errar, mas não me atrevia mesmo, eu tinha um medo de errar incrível, porque não era permitido. Neste momento, não só é permitido, como faz parte da equação. Ok, um dos grandes drivers de podermos obter benefício da implementação da diversidade e inclusão é fazemos o business case, montamos o nosso plano, definimos as nossas metas de diversidade, mas depois criando os comitês de inclusão e diversidade que vão analisando e avaliando aquilo que se faz, mas depois, se as coisas não correrem bem, vamos aferindo, vamos ajustando. Portanto, o não ter medo de errar é muito interessante e, eventualmente, para os próprios governos também era importante, porque querem sempre fazer muito bem. E é melhor errar e ir ajustando e fazendo e construindo. Isto é um caminho, não é? A diversidade não é, ok, temos a diversidade, chegamos aqui, é um ponto. Não, quer dizer, não chegamos à diversidade. É um caminho, é uma construção. E, portanto, se de facto tivermos a coragem, eventualmente temos todos, porque eu acho que os governos somos todos, não é? Temos coragem de pensar um bocadinho e bora aí, vamos discutir pontos de vista diferentes, mas vamos construir, porque se for só discussão por discussão, também sabe a pouco. Portanto, vamos partir para a construção, vamos partir para... E se não resultar, ok, ajustamos, aferimos e bora aí outra vez. Portanto, é muito nesta perspectiva. E é isso, o governo somos todos, não é? E somos nós enquanto cidadãos, ativos na temática, nós enquanto empresas também. Eu acho curioso esse tema da coragem, porque vai um bocadinho ao tema dos enviesamentos inconscientes, não é? Tudo o que nos é desconhecido, tudo o que nos é mais estranho, pode causar alguma tentação de afastamento ou de não meter tanto. E, de facto, cruzando com aquele número dos 95% do desconhecido que por aqui está, eu sinto ainda que há muito pouca voz ativa, por vezes por desconhecimento ou por receio que o tema seja muito visto como um tema mais tabu, quando na verdade não tem que o ser. É verdade que os governos... a União Europeia também, neste caso, tem tido alguma ação mais proativa em algumas medidas, até medidas muito concretas, quando falamos, por exemplo, do tema das cotas, um tema tão polémico, porque talvez no meio da discussão se mistura um objetivo muito concreto com uma emoção, talvez o possa dizer assim, ou com uma percepção emocional sobre a temática em si, mas que de facto estas medidas que os governos também implementam é que nos permitem evoluir. O tema do estudo do pay gap, não é? Quando nós olhamos para o pay gap a cerca de 30% ou acima dos 30% no mundo, que depois varia de país para país, de contexto para contexto, mas de facto o que os estudos indicam é que são precisos 99,5 anos, se não me engano, para que a situação seja resolvida. Ora,
se não tivermos nenhuma medida concreta que possa provavelmente acelerar ou fazer-nos chegar aqui, se calhar não vamos conseguir corrigir ou tornar a situação toda mais justa e mais equitativa. Depois, também penso que as empresas, no caso, todo o tecido empresarial, desde as pequenas, médias, grandes empresas, tem um papel ativo nesta questão. E tem um papel ativo que nós não podemos ficar à espera que o governo nos venha dizer o que fazer, e as empresas têm um papel ativo nesse caso. E, portanto, quando eu dizia assumir objetivos concretos, assumir percentagens de representatividade das mulheres, assumir um target de redução de pay gap ou de correção ou o que quer que seja, tema de contratação de pessoas com deficiência, que é um tema que também está muito crítico neste momento, até porque há uma cota a cumprir em Portugal e também noutros países ou em muitos países do mundo. As empresas têm que chegar à frente com objetivos muito concretos. Os CEOs das empresas, como é o caso do nosso CEO, de estabelecer objetivos, temos no âmbito desde o tema do ESG, objetivos muito concretos para o tema da representação das mulheres em cargos de liderança, e se assim não for, eu não acredito que consigamos evoluir. Ou seja, concordo perfeitamente com a Fernanda quando dizemos que é preciso falarmos mais sobre estes temas. Não chega a falar. Temos que agir. Temos que agir. Sim, temos que agir. De facto, o tema das cotas é um tema absolutamente atual e que gera muita controvérsia. E mesmo em conversas com amigos, não vou dizer conversas de café, mas conversas de Zoom, surge muito esta questão da discriminação positiva, das cotas, e eu acho que há sempre e esse exemplo dos 99,5 anos para resolver o assunto é um exemplo bastante real, que é, ou nós colocamos alguma coisa que é preciso ser feita para diminuir este tempo de vida útil para efetivamente o tempo de vida útil de uma pessoa, ou então daqui a 50 anos vamos estar outra vez nos 95 e 99,5 anos, não é? Portanto, se calhar explicar, ou se calhar podemos argumentar, não sei, opinião, mais uma vez de leiga, mas de mulher, que também já esteve numa sessão de empresa assim, que nos coloca a refletir, se calhar, se isto não acontecer, nunca vai acontecer na minha vida, e eu não vou ver a minha filha a ter aquilo que eu gostaria que eu tivesse, ou a minha mãe não me via a mim a ter a mesma igualdade de oportunidade e do mesmo acesso. Isso é um tema muito importante, e foi falado também uma questão, tanto pelos dois, da parte individual. Os governos somos nós, as pessoas somos nós, e nós temos um papel enquanto cidadãos. E o nosso papel é falar sobre isso, e aqui estamos plenamente de acordo, promover a discussão. Aliás, a discussão entre pessoas diferentes de nós é também promoção da diversidade, não é? Se nós estaríamos a falar para um espelho. E esta ação individual é muito importante. E se calhar, como já nos estendemos aqui imenso neste tema, queria só pedir a cada um dos dois uma ação a nível individual que possamos fazer hoje, amanhã, para promover a diversidade e a inclusão na nossa vida. Começam, senhoras? Começamos com as senhoras? Catarina, deixe-me só, eu sei que nos estendemos, deixe-me só por causa estamos a falar de governos. Os governos têm, quanto a mim, um dever que nós, e uma possibilidade e capacidade que nós, cidadãos, não temos, que é legislar. E pegando, por exemplo, nas pessoas com deficiência e da nova, enfim, que já tem cerca de 2 anos, salvo erro, legislação das pessoas com deficiência. Legislar é muito importante, mas, mais uma vez, não chega. Não chega ao papel, não chega às palavras. Porque acaba por gerar expectativas que depois são reguladas e depois defrauda. As pessoas sentem-se como que enganadas, não é? Porque existem as cotas, mas depois não há Cumprimento, não é? mecanismos para fazer cumprir, mecanismos de controle e, portanto, Começar na raiz, não é? Começar logo na questão das deficiências das próprias academias, universidades, escolas, etc. Isto é tudo, não é só uma questão de empregabilidade no fim. E desculpe, Fernanda. Não, de modo algum, e é verdade. Portanto, aí os governos têm uma possibilidade de agir que nós não temos e de pensar que há que não defraudar, de facto, aquilo que se faz, as expectativas. Uma ação sobre individual. Bom, eu posso ser aquilo que estou a fazer agora, neste momento. Eu sempre fiz bastante voluntariado, mas ligado sempre a teve na minha gente, não há dúvida. Eu tenho alguma... estou atenta a alguns pormenores. Eu agora entrei ali para lavar as mãos e vi que
o contentor dizia sabonete de maçãs verdes, de lá dentro o líquido era azul, e achei fabuloso. Achei que, de facto, é assim uma particularidade e portanto, mas eu neste momento estou a colaborar com a APAC, que é uma associação que trabalha a reinserção social dos ex-reclusos, e acabei, já está fora do forno, mas fiz com uma outra pessoa, com mais 2 pessoas, desenhámos o programa de mentoring para, de algum modo, acolhermos os ex-reclusos quando chegam à sociedade e como é que eles podem ser melhor inseridos. Enfim, isto seria um mundo, daria para mais outro podcast, mas tento, de algum modo, as causas que acolho e abraço tenham aqui alguma componente não só da parte, enfim, de me motivar, porque também é importante. O que eu dou é muito menos do que aquilo que eu recebo, sempre senti isso. Recebo sempre muito mais do que aquilo que dou, mas que faça alguma diferença. Porque se não pegarmos nas coisas que fazem diferença, se só pegarmos nas coisas que são fáceis de fazer, é pouco, pelo menos para mim, numa perspectiva individual. Eu posso partilhar também um exercício individual que até desafio toda a gente que vir este podcast a fazer. Comecem hoje a questionar-se muito mais, que é um exercício que eu tento fazer diariamente e é um exercício, em primeira instância, a reconhecer que nós todos somos enviesados. Somos enviesados, é natural, há um sistema cerebral que podíamos falar agora também mais outro podcast sobre o tema do enviesamento inconsciente, mas é um fenómeno, não é, que acontece e que é natural que aconteça. É importante estar atento, e é estar atento não ao facto único e exclusivamente de sermos enviesados, mas de quando esses enviesamentos se podem traduzir em preconceito, em discriminação e por aí em diante. E se cada um de nós, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no nosso dia-a-dia, estiver mais atento, na tentativa de estar mais consciente aos enviesamentos inconscientes, acho que podemos fazer caminho interessante, desde o momento em que tomamos decisões nas empresas até ao momento em que tomamos decisões do que comprar, do que fazer, do que escolher, e acho que assim podemos evoluir um pouco mais. Engraçado ter pegado no tema do enviesamento. Eu ouvi há pouco tempo um podcast sobre meritocracia e que falava sobre o viés cognitivo, e de facto o viés cognitivo é todo um assunto para um podcast também, a par da inclusão. Eu conheço bastante bem a APAC, tenho um trabalho com eles, e acho que os 2 pontos foram muito pertinentes, que é o primeiro, se calhar, um exercício de reflexão sobre o que é que nós fazemos sem pensar, que tem viés cognitivo associado, não é? E o outro é o que é que nós estamos a dar da nossa vida e a receber, porque quando nós damos, nós vamos receber em dobro. Sou absolutamente apologista do mesmo. E, portanto, o que é que nós queremos receber? Queremos receber um espelho? Queremos ter tudo aquilo que nós já sabemos que temos? Ou queremos abrir-nos para um mundo que nos dá oportunidades diferentes? E, portanto, eu acho que este podcast, este episódio, não querendo... Todos foram incríveis e em todos aprendi, mas este facto puxa muito ao nosso lado humano, não é? E que todos nós podemos fazer alguma coisa hoje, agora, sobre este tema. Portanto, se calhar deixo o desafio a quem nos está a ouvir de fazer estes exercícios, de onde é que estamos a escolher alocar o nosso esforço, o nosso tempo voluntário, a nossa dedicação, e o que é que nós estamos a pensar e a agir em função dos enviesamentos cognitivos que já temos. E deixo com esta reflexão, porque de facto, como o título do podcast diz, é agora ou nunca. Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É agora ou nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Acompanhe o podcast É Agora ou Nunca no Spotify ou em edp.com.